Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Meu nome é Anderson Barros e hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Você sabe o que é isso? Você já conheceu uma pessoa que ela deixa para amanhã aquilo que ela tem que fazer hoje? Aquelas tarefas do dia a dia que normalmente deveriam ser cumpridas, deveriam ser feitas, mas ela vai adiando, ela vai empurrando com a barriga. Isso é chamado de procrastinação. E eu quero conversar com você sobre isso hoje, porque isso tem acontecido com muitas pessoas. Eu não sei se hoje você tem o seu trabalho atual, ou de repente você tem o seu trabalho na internet, onde você está estudando sobre cursos, estudando sobre como trabalhar com YouTube, como trabalhar com vídeos, seria o caso, vídeos no Facebook, independente da área que você estuda. E você deve perceber, você já deve ter notado, que quando chega a hora de trabalhar mesmo, você talvez tenha dificuldade. Ou você conhece alguém que tem dificuldade nessa área. E o que acontece? A procrastinação, ela vai fazendo com que você tenha algumas 4 características que não são muito produtivas. Na verdade, não são positivas, elas são negativas para a vida daquela pessoa, que ela vai deixando para amanhã aquilo que ela precisa fazer hoje. Bom, essa semana eu estava estudando alguns vídeos e estudei bastante sobre crenças limitantes, que é uma área que eu estou estudando agora, e eu descobri que isso na verdade é uma crença. Agora, de onde ela vem, eu percebi que eu ainda tinha um pouco dela ainda, não tão forte, mas ela não era empoderadora, mas ela estava me prejudicando em algumas coisas. A principal delas era de continuar meu trabalho com gravação de vídeos, com elaboração de projetos na internet, onde cada vez que eu iniciava um novo projeto, eu deixava um de lado para substituir aquele novo que eu estava fazendo. E eu percebi que estava na hora de eu continuar meus trabalhos que eu já havia começado, continuar com as dicas, através de áudios, através de vídeos. E tomei a decisão de continuar todos os projetos que eu já estava em andamento, claro, de maneira organizada, com planos diários e todos eles. Então, eu quero passar para você agora os 4 primeiros tópicos muito interessantes que uma pessoa que procrastina e vai deixando as coisas para amanhã, ela desenvolve. Você já conhece aquela pessoa que ela normalmente está estressada? Ela está na internet trabalhando, mas você tenta conversar com ela gera muito estresse, ou ela tem o seu trabalho normal, está sempre estressada. Por que isso acontece? Muitas vezes até dentro da sua própria casa, no seu próprio lar, a pessoa dorme até 10 horas da manhã, aí quando ela acorda, ela tem que limpar a casa, ela tem que cuidar da roupa, ela tem que cuidar dos filhos, e de repente ela trabalha de tarde, então é toda aquela correria, ou seja, ela deixou para a última hora aquilo que ela poderia ter feito mais cedo. Ela poderia ter levantado mais cedo, acordado algumas horas antes e ter se organizado. Ela não tem uma agenda programada para fazer as suas tarefas do dia. E isso gera na pessoa uma relutância muito grande, uma luta interna. E essa luta, ela gera o segundo passo, que é a sensação de culpa. A pessoa se sente culpada por não conseguir cumprir as tarefas, ela se sente culpada por não conseguir se organizar. Então, ela tem 2 opções. Ou ela pega aquela culpa e ela pega para dentro dela, ela engole aquilo, ou ela desconta em alguém. E aí depois ela tenta colocar a culpa no mundo todo. Os filhos que não ajudam, o marido que chega atrasado, o marido que não colabora em casa, e então assim vai. São aquela série de discussões que entram procurando e encontrando um culpado para isso. Outra coisa que acontece, que é o terceiro, é a perca da produtividade. Ou seja, você vai perceber que uma pessoa, quando ela procrastina demais, ela produzia hoje de 0 a 10, ela produzia no nível 8, nível 9. Amanhã ela vai produzir 7, no outro dia ela produz 6, no outro ela produz 5. E aí entra aquela primeira, bem no início do vídeo que eu falei para você sobre crenças, aí que entra a crença. O que ela faz? Ela faz com que aquilo que é fácil não se torne necessário de ser feito agora. Ou seja, você tem algo para fazer, algo muito importante que deve ser feito, mas você fica analisando, de repente é um problema, uma situação que você tem. Vamos colocar uma maneira mais fácil para você entender a crença. Imagine que você tem uma conta para pagar, e essa conta ela vence amanhã. Amanhã ela tem que ser paga, mas ela não pode passar de amanhã. E se passar, você vai ter que pagar aí um juro de 200% em cima daquele valor. E o que a pessoa faz? Ela procrastina, ela vai deixar para pagar amanhã. E de repente amanhã, ela teve que as correrias do dia a dia, trabalhou de manhã, trabalhou de tarde, e já são 4 horas da tarde,
e 4h30 você sai do seu trabalho correndo, vai até a lotérica e vai pagar a conta. Quando você chega lá, se depara com a seguinte situação: nós estamos sem sinal. Simplesmente a rede caiu, foram muitas pessoas quitando contas e faturas e nós estamos sem sinal. Só vamos retornar a partir da segunda-feira. Imagina a sua situação, você deixou para a última hora uma coisa que você poderia ter feito antes. Então, é exatamente aí que a crença entra. Aquilo que é fácil de ser feito, a pessoa fica aguardando ela para que, quando for possível, quando der de jeito, eu faço. Então, você tem que evitar esse tipo de atitude para não ter problemas mais na frente. E, em quarto lugar, que eu quero falar com você, o que acontece? As pessoas têm vergonha em relação aos outros, porque ela não produz, porque ela não consegue cumprir as suas responsabilidades, ela não cumpre os seus compromissos. Então ela acaba se afastando do seu ciclo social de amizades, seus amigos seria o caso, e muitas vezes da família também. Então são esses 4 tópicos que a pessoa muitas vezes acaba cometendo na sua vida devido à procrastinação. Mas por que eu estudei sobre isso? Por que eu fui buscar esses detalhes? Bom, pelo seguinte, eu terminei de escrever, certo? Eu encadernei ele, o meu primeiro livro, certo? Teve como base na minha primeira palestra, Vencendo Limites, onde eu apliquei lá ferramentas de coach, ferramentas de programação neurolinguística, explicando para as pessoas como melhorar o seu lado emocional. E o que aconteceu? Eu escrevi esse livro já faz aproximadamente 1 ano e meio, e eu escrevia todos os dias 15, 20 minutos, um pouco meio-dia, um pouco na parte da noite, conforme eu conseguia ir organizando e elaborando ele. E depois de 1 ano, quando o livro estava pronto, que era a parte da edição, eu parei. Simplesmente fui deixando para amanhã. A minha meta era escrever o livro estava escrito, mas eu não tinha a segunda meta, que era editar o livro e organizar ele para ser disponibilizado na internet. Então, eu fiz aqui para ficar mais fácil, para nós vermos, acredito que você consiga ver. Eu fiz um livro, levei 1 ano escrevendo, Como Mudar a Sua Vida em 21 Dias. Eu utilizo aqui técnicas e estratégias ensinadas pelo Marcos Trombetta, já há alguns anos. Então, o seu estado atual, o seu estado desejado, para onde você quer ir. Então, são ferramentas de coach que eu ensino dentro desse livro, dentro desse material. Peguei algumas dicas bem interessantes para você que gosta de trabalhar com oração, você tem algum ministério, de como você aprender a utilizar a parte da oração. Também técnicas e estratégias do Brian Tracy, que são metas, que ele é uma das pessoas que eu me espelho muito para organizar isso. E o que eu tenho para dizer? Devido à procrastinação, eu deixei esse livro guardado na gaveta por muito tempo. Peguei uma grade de metas para passar para você. E durante todo esse tempo que esse livro ficou guardado, eu parei para refletir. Estava na hora de eu colocar em prática a organização desse livro e disponibilizar para você, para os seus amigos. E o que eu tomei de decisão? Além de tudo que eu fiz, eu escrevi sobre a lei da atração, expliquei sobre as leis do sucesso e tem vários outros assuntos. Prosperidade, organização financeira, então tem muitas coisas. É um livro com várias páginas para você aprender bastante. E um detalhe, ele não é um livro teórico. Todo livro é prático, com exercícios, com organização para você. Você vai precisar sentar, vai precisar de um lápis, de uma caneta, porque desde o primeiro capítulo até o último, eu trabalho com você com técnicas de programação neurolinguística, de coach, que são ferramentas para você ter transformação. E o livro trata sobre inteligência emocional. Então, o que eu queria fazer para você? Eu vou deixar abaixo, assim, do lado, algum lugar aqui, vai ter um link para você ir até a página onde eu explico tudo sobre o livro, sobre cada capítulo que tem nele, para que, se esse livro servir para você, você que está com uma dificuldade financeira, você que está com um problema de produtividade, e você está enfrentando alguma dificuldade, que você quer melhorar a sua vida, mas você já estudou, você já buscou conhecimento, você sabe que tudo tem que ser feito, mas não consegue agir, esse livro vai te ajudar. Porque a procrastinação significa procrastinar a ação, ou seja, você não executa aquilo que deveria ser feito. E o nosso objetivo na inteligência emocional é te dar um motivo para a ação, te motivar a agir. Então esse livro vai te ensinar muitas coisas sobre isso. E além disso, tem ali meus contatos dentro do livro, que você pode entrar em contato comigo, tirar dúvidas, a gente vai conversar. E de repente criar um grupo aí junto para você participar e a gente organizar, elaborar metas para que você tenha melhor resultado na sua vida.
O vídeo de hoje era isso que eu queria deixar para você. Vou deixar meu contato aqui, certo? Para você conversar comigo, se você quiser tirar algumas dúvidas, para que eu possa te auxiliar também naquilo que você precisa. E eu tenho para te dizer, elabore metas, elabore planos para a sua vida, sonhe bem alto, para que você consiga atingir aquilo que você verdadeiramente quer para a sua vida. É importante que você faça sempre coisas novas e coisas diferentes para ter resultados diferentes. Fazer as mesmas coisas sempre vai te levar para o mesmo lugar, certo? Quero deixar meu forte abraço então. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Que Deus esteja no seu coração. Meu nome é Anderson Barros e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.